Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, freirianos, freirianas, espero que vocês estejam gostando da nossa segunda semana Paulo Freire. Como é que foi a primeira aula? Foi legal? Espero que vocês tenham gostado, tenham dado uma boa lida no nosso quadro de obras, se informado melhor sobre a bibliografia do Paulo Freire. É um material grátis que a gente tem compartilhado. Hoje tem material novo, durante a aula a gente explica para vocês, vai estar aqui embaixo para download, tá bem? Hoje é Método Paulo Freire e vamos começar a se introduzir na didática freiriana. A gente explica isso na videoaula que vem a seguir. No final do vídeo eu volto para conversar com vocês, tirar algumas dúvidas a mais sobre o curso que nós estamos oferecendo ao final da semana e também sobre a certificação, tá bom? Eu vou falar mais detalhes sobre a certificação, surgiram algumas dúvidas sobre ela, em função dela não ser gratuita, não é grátis, é grátis. Eu explico melhor lá no finzinho do vídeo, eu volto depois da videoaula, tá bem? Um grande abraço, boa aula para vocês, força na luta! Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Bem, vamos mergulhar um pouco mais no universo freiriano hoje? Como é que vocês estão depois do nosso primeiro encontro, onde nós elaboramos juntos, né, e passamos pela vida do Paulo Freire, nos pontos mais importantes, passamos pelas obras do Paulo Freire, pelos livros do Freire, né? Inclusive deixamos um tema de casa para vocês e começando a aprofundar a leitura no Freire. E também apresentamos a história do método, do que se chama, né, Ivo? Método Paulo Freire. A ideia hoje é aprofundar exatamente esse elemento, conhecendo as partes desse método, como é que ele foi exercitado, como é que ele está presente hoje, como é que ele foi remodelado, enfim. Nós vamos trabalhar mais hoje a questão do método Paulo Freire. Se você está chegando na Semana Paulo Freire a partir do vídeo 2, eu quero convocar você a fazer uma parada e dá uma pausa nesse vídeo aqui, tá bem? Ele vai ficar aqui até o dia 8, não se preocupe. E volta lá para o vídeo 1 e veja o primeiro encontro, tá bem? Veja toda a aula para que você possa caminhar junto com a gente com um nivelamento de saberes que nós entendemos que são fundamentais para você estar aqui no encontro número 2 e a gente avançar então no estudo, no aprofundamento das partes do método, tá bem? Então, se você já viu a aula 1, beleza, vamos junto aqui para 2. Se você não viu, dá uma paradinha e volta lá, porque é importante você seguir a sequência do encontro 1, 2, 3 e 4, porque metodologicamente um conteúdo está conectado ao outro e você precisa do conteúdo anterior para avançar para o da frente. Então, é só uma dica prática, ok? Se você for fazer isso, eu tenho certeza, nós temos certeza que você vai aproveitar mais os conteúdos de cada um dos nossos encontros da Semana Paulo Freire. Não se esqueçam, terminou de ver a aula, terminou de participar do encontro, comentário aqui embaixo do vídeo. Não tá para bonito, né, Ivo? Não. O espaço de comentário. É para que as pessoas possam comentar cada vez mais, nós saber para onde a gente está indo. Sem dúvida. E lembre-se que só vai receber certificado quem interagir conosco e com os outros participantes. Isso. Os milhares de participantes da Semana Paulo Freire. Então, cada vídeo que você assiste, é óbvio que você vai estar cheio de ideias para compartilhar com alguém. Compartilha no comentário aqui embaixo do vídeo. Show de bola. Então, vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje aqui no nosso segundo encontro da Semana Paulo Freire? Se nós já, como eu disse no início, a gente já caminhou pela vida do Freire, pelas obras do Freire, e entendemos a história de onde surge o método, é a hora então de nós compreendermos o próprio método, ou o que se chama de método Paulo Freire hoje, né? Então nós vamos hoje aqui junto com o Ivo, junto comigo, nós vamos mergulhar de cabeça e vamos identificar nas obras do Freire onde isso está elaborado, para que vocês possam fazer leituras complementares, inclusive a essa videoaula, e melhorar ainda mais os conhecimentos de vocês e a prática de vocês na metodologia freiriana, para que a gente possa ser um educador mais crítico, uma educadora mais crítica e transformadora. Não importa o espaço pedagógico que você está inserido, tá bem? Vamos trabalhar, Ivo? Vamos lá. Vamos lá então. Conta pra gente, quantas fases tem o método e como é que elas estão organizadas, como é que elas foram sendo modeladas na experiência, na prática,
pelo Freire e como é que elas estão nos livros para a gente conversar um pouco mais com a nossa turma sobre isso. Nos acompanhe. Muito bem, Ivan. Eu acho que assim, primeira coisa que eu quero falar para você sobre o método é para você não tomar o método como uma estrutura rígida, para você depois só aplicar as 5 fases que estão aqui descritas na Educação Prática da Liberdade e você se diz, bom, agora eu sou freiriano porque eu pego essas 5 fases e aplico na minha atividade pedagógica. Vejam bem. Eu sou professor universitário. Não tem como eu aplicar isso aqui da mesma forma como o Freire aplicou lá em Angicos em 1963. Ótimo. É outro tempo, é outro espaço, é outra dinâmica. Para que serve o método Paulo Freire 50 anos depois da Educação Prática da Liberdade? Que esse ano a gente está completando 50 anos dessa obra. Né? A primeira versão é de 1967. Veja bem, pessoal, o método Paulo Freire, ele é, na verdade, uma reorganização da praxis pedagógica. A gente tem que entender isso. E o Freire nos pedia reiteradas vezes, me reinventem. Hoje, nós vamos apresentar aqui para todo mundo como ele está aqui e, ao mesmo tempo, ir dialogando como que nós vamos atualizando essa metodologia na prática pedagógica que nós temos hoje, independente do espaço que a gente ocupa, tá bem? Então, eu quero falar para vocês as 5 fases, para que a gente conheça o método, né? O Freire nunca negou que criou o método, porém, ele acha que era muito mais do que isso. E no mesmo momento que eu vou apresentando para vocês as 5 fases, eu vou remodelando, reinventando, né, a própria praxis freiriana, tá? Dentro dessa perspectiva do método, tem 2 aspectos que nós temos que ressaltar, né, Ivani? Eu acho que são coisas importantes e são riquíssimas. São riquíssimas no que diz respeito à criação feita por Paulo Freire, a contribuição que o Paulo Freire deu para a educação brasileira e mundial. O primeiro aspecto importante que eu quero ressaltar aqui é o tema do círculo de cultura. O círculo de cultura vem para substituir a rigidez do espaço pedagógico, especialmente da escola na década de 50 e 60, quando o Freire estava fazendo a crítica do que nós conhecemos por sala de aula. Perfeito. Com as suas cadeiras enfileiradas, com o professor na frente e fazendo esse modelo organizativo de espaço pedagógico. Perfeito. O modelo organizativo e a prática do professor, que era aquele que sabia tudo e que transmitia conhecimento para os alunos que não sabiam nada. Isso, para o Freire, era o grande problema da educação. E o Freire faz a crítica e demonstra como remodelar isso de modo a construir conhecimento com os educandos a partir dos seus contextos de vida. Tá? Então essa é a primeira questão. O Círculo de Cultura vem para remodelar o modelo escolar da década de 50 e 60, onde o Freire estava pensando a educação dentro dessa perspectiva. O segundo aspecto fundamental está ligado, conectado ao Círculo de Cultura, está ligado à prática do professor. Que somos nós, os educadores e educadoras hoje, né? Nós não transmitimos conhecimento, nós produzimos conhecimento. O educando não é um vaso vazio que ele vai fazendo, preenchendo esse espaço vazio da cabeça do educando. O educando tem história de vida. O educando vem de um contexto concreto, de um lugar de vivência, onde ele já tem um conjunto de aprendizados diferentes do professor, né, que tem o papel diretivo dentro desse processo, e aí esse encontro de saberes, também a gente chama de diálogo de saberes, é que acontece uma nova praxis pedagógica. Portanto, o ato do professor não é mais de depositar conteúdo, conhecimento, mas de construir. O processo de alfabetização pensado por Paulo Freire na década de 50 e 60 é um processo de conscientização, portanto, um ato político. Pela conscientização, o educando, junto com o educador, vai reaprender o seu contexto e vai pensar alternativas de mudança. Por isso, um ato político e por isso que o método Paulo Freire foi abortado logo depois do golpe da década de 60, tá? Importante, eu quero só fazer um complemento. Muito cuidado, meus queridos, minhas queridas educadores e educadoras, professores e professoras. Esse elemento da presença e da postura do educador, do professor dentro da sala de aula, é uma das maiores críticas que o Freire recebe, que o pessoal diz o seguinte, olha, o educador agora não vale mais nada, o que vale é só o saber do educando. Isso. Não é uma inversão do modelo para o lado do educando ou dos alunos. É uma recolocação de ambos dentro do processo pedagógico. Essa é a grande superação que o Freire faz, ao meu ver, do modelo de escola, do modelo de educação que se tinha, onde só o professor mandava, ou só o professor ensinava, e aí você pega, não, eu sou contrário a isso, então eu inverto. Quem sabe agora é o educando. Quem sabe agora... Não é isso. E não é isso que o Freire disse nunca na vida. Ele recoloca os dois numa relação dialógica e essa é a grande inovação.
E não é uma inversão pura e simples do modelo de educação. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, obviamente, o Freire, na primeira experiência, como nós dizíamos no vídeo 1, no CPC Dona Olegarinha, e depois na grande experiência de Angicos, o Freire estabelece um itinerário pedagógico, né? Que muita gente pega isso com rigidez, mas não é rígido assim. É uma maneira de organizar o trabalho dos educadores, que ele chamava de animadores culturais lá em Angicos. Né? Porque eram estudantes universitários e eles precisavam de uma orientação de como fazer. E aí o Freire organiza, e está aqui na Educação com Prática da Liberdade, na nossa edição, a partir da página 112, o Freire vai estabelecer os 5 passos. Eu vou agora apresentar os 5 passos para vocês, e aí a gente vai acompanhando e vendo como que a gente vai fazendo isso no nosso cotidiano, e vou dando algumas dicas, e você também, nos comentários do nosso vídeo, pode ir colocando como que você opera com cada uma das fases do método, às vezes com 2 ou 3 numa aula, com numa outra aula, num outro espaço pedagógico, com outras fases e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Primeira fase do método Paulo Freire. Levantamento do universo vocabular do grupo em que os educadores vão trabalhar. O Freire chegava com os seus estudantes numa comunidade, vou usar aqui o exemplo de Angicos, e os estudantes fazem uma caminhada, um passeio pela comunidade. E dialogam com as pessoas, ouvindo o que as pessoas têm a dizer sobre si e sobre o seu mundo, sobre o seu lugar de vivência. A partir daí, eles vão anotando tudo. Anotando, anotando, anotando. Em Angicos foram mais de 140 palavras geradoras. Obviamente, você não, em 40 horas de aula, você não consegue trabalhar 140. Mas o primeiro movimento é conhecer o mundo, o lugar onde as pessoas estão. É a primeira fase do método Ivânio, é a leitura do mundo, do educando, pelo educador que vai ser também sujeito do processo. Tá? Então veja bem, como é que faço isso na academia? Eu começo perguntando para meus estudantes, vou dar aula de filosofia, o que vocês conhecem de filosofia? Quais os autores de filosofia que vocês conhecem? São os clássicos, são os medievais, são os modernos? Que esses autores que vocês conhecem, quais as teorias deles vocês sabem? Veja, eu estou, desse ponto de vista, freirianamente trabalhando filosofia na academia. Se você trabalha no movimento social e você vai fazer um trabalho de saúde pública numa comunidade de periferia, você não precisa lá chegar indicando remédio, indicando tratamento. Você começa a perguntar, por que você acha que tem essa dor? Que dor é essa? Será que mais pessoas da tua comunidade têm a mesma dor? Você que conversa com os teus vizinhos, o que eles estão falando que estão sentindo? E aí, o médico, o enfermeiro, a equipe de saúde pode começar a fazer um trabalho a partir da fala da comunidade. Vejam, o levantamento do universo vocabular lá de 63 se transforma na academia e no trabalho de saúde popular um trabalho freiriano. Tá? E essa é a primeira fase do método. Conhecer o estudante, conhecer as pessoas, conhecer o mundo. Então eu diria em resumo que a primeira fase, que é o levantamento do universo vocabular, é na verdade a fase de leitura do mundo, onde vai se trabalhar. Tá? E quem faz essa leitura não é só o educando, mas também o educador. Isso é importante trazer. Veja como os dois estão presentes, não há uma separação, uma dicotomização dessa relação. Perfeito. Permanentemente em contato. Perfeito. Ótimo. Segunda fase do método, lá de Angicos em 63, constituída pela escolha das palavras geradoras que são mais importantes, são mais significativas. Tá? Desse universo todo captado. Desse universo captado. A leitura do mundo deu mais de 100 palavras. Eu vou escolher 10, 12 mais importantes, que são mais ricas foneticamente, que são mais ricas culturalmente, que retratam melhor o mundo onde a gente vai trabalhar, a partir do conhecimento que eu tenho como professor. E aí eu vou elencar essas palavras para que eu possa fazer um trabalho denso, intenso, a partir de um grupo de palavras menores. Na verdade, essa fase é a fase onde eu devolvo para o educando, né? Eu vou pensar a devolução para o educando do mundo que ele me deu, do mundo que ele está inserido, para que ele, a partir dessas palavras geradoras, ou temas geradores, como são chamados, ele possa reinterpretar o seu mundo. Como é que a gente faz isso na academia? Quando eu estou trabalhando filosofia, eu dialogo com os educandos a partir daquilo que eles já me disseram. Eu não preciso ficar dizendo de novo aquilo que eles já sabem. Agora eu vou perguntar e vou aprofundar. Lembra que vocês me falaram de Platão? Então vamos conhecer a teoria platônica no todo e não só na parte que foi apresentada por eles, para que eles possam compreender a parte que eles me falaram integrada ao todo da filosofia de Platão. Quando
quando eu dei o exemplo para vocês do trabalho de saúde popular, né, você vai pensar a devolutiva ou teu trabalho com a comunidade de periferia a partir daquilo que eles já falaram. Tá? Então, essa é a segunda fase. É escolher dentro de tudo que eu li sobre o mundo, aquilo que é mais significativo, aquilo que é mais importante, porque você não tem tempo de trabalhar tudo o que foi apresentado pela comunidade e pelos estudantes. Né? Muito bom. É uma síntese entre professores e alunos, o educador educando, do universo vocabulário levantado, da leitura de mundo feita entre eles. Perfeitamente. É uma forma de você resumir no menos o todo. Perfeitamente, exatamente. É a fase da síntese. A terceira fase do método, que isso sim é uma característica bem do Paulo Freire, né? É uma marca da metodologia freiriana, é a criação de situações existenciais, tá? O Freire vai fazer o quê? Ele vai pensar, selecionada a palavra geradora, ele vai pensar como que eu vou fazer o trabalho disso. Então, se a palavra geradora, por exemplo, for, como era muito utilizado na década de 60, a palavra voto, eu vou pensar como trabalhar a palavra voto com os estudantes, né, com os educandos. Na academia, por exemplo, eu vou pensar situações existenciais típicas do grupo que eu estou trabalhando. Vamos imaginar que é um grupo introdutório na academia, né? Como que eu vou trabalhar um conceito filosófico dialogando com o contexto de vida deles para eles entenderem que filosofia faz parte do cotidiano e não é um mundo de abstrações que só pode fazer um professor que é pós-graduado no seu escritório. Quando você está se trabalhando, por exemplo, que eu dei antes, da saúde pública, né? Eu vou pensar como demonstrar para essas pessoas da comunidade de periferia que a maioria dos problemas de saúde que essa comunidade tem está intimamente ligado à situação socioeconômica que ela está inserida. Que é um problema de saúde típico de quem ganha menos, de quem tem um tipo específico de trabalho e de quem vive num tipo específico de bairro ou de localidade, seja regular ou irregular. O Paulo Freire nos ajuda, veja, em vários aspectos, dentro dessa perspectiva da terceira fase, que é a criação das situações. Porque lembrem-se, lá no primeiro vídeo eu falei, qual é que era o ponto fundamental da história do método? Quanto mais próximo do contexto, melhor a pessoa compreende o conteúdo. Então eu tenho que aproximar a filosofia dos meus estudantes, eu tenho que aproximar o tema saúde e doença da comunidade que eu estou trabalhando. Isso é fundamental, esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto. Quarta fase do método. Consiste na elaboração de fichas de cultura, também chamado de fichas de descoberta. É uma imagem projetada. O Freire utilizava um equipamento de strip film, né, que depois virou retroprojetor, que hoje é data show, né? Hoje é quadro para você poder interagir, quadro interativo. Na época não tinha isso, o Freire trabalhava com o que tinha. Imagina o Freire hoje, né? Quanto ele teria desenvolvido essa metodologia. É o momento em que você apresenta uma imagem, no caso da alfabetização, que simbolizava, né, sílabas, é conhecidíssimo, né, a palavra tijolo, que depois ela é separada, né, tá, te, ti, to, tu e assim por diante, apresentando as famílias fonéticas, fonêmicas, né? Do ponto de vista hoje, como que a gente faz? A imagem, né, ela é projetada com situações de vida. Como nós não trabalhamos na academia com alfabetização, eu posso trabalhar, por exemplo, mostrando a imagem do mito da caverna de Platão, né, demonstrando que aquilo que está lido no livro do Platão, como que é a perspectiva e problematizar com os estudantes como que Platão estava tentando ensinar, né, demonstrar para os seus discípulos como que se dava o conhecimento. Do ponto de vista da saúde pública, eu posso demonstrar por que a região central da cidade tem coleta seletiva de lixo. Todos os dias, as ruas são limpas, as calçadas, a esgoto, a água encanada, tratada, enquanto que eu mostro uma outra imagem num bairro de periferia, esgoto a céu aberto, sem água encanada e muitas vezes, inclusive, sem energia. E aí eu problematizo essa realidade a partir das imagens que eu apresento para as pessoas da comunidade de periferia. É isso que Paulo Freire queria. E isso que Paulo Freire disse e cansou de dizer depois que ele retorna do exílio, né, e trabalha, ressignifica o seu método para a educação superior e para o trabalho de base. Né? E por fim, Ivane e colegas que estão nos assistindo, a quinta fase do método, né, que é a fase da decomposição dessa realidade. Da decomposição das fichas em famílias fonêmicas, no caso da alfabetização, para ensinar o adulto a ler e escrever, ele precisa compreender que o tateti totu está conectado com o lalelilolu e a palavra luta surge dessas duas decomposições.
Então, dentro do tijolo, da decomposição da palavra tijolo, está a palavra luta, né? Ou como um educando disse, né, a palavra, ele cria uma frase, tu já lê, né, juntando 3 sílabas, né, dentro desse emaranhado de letras que estavam agora separadas, mas que vão se juntando no processo de alfabetização. Do ponto de vista prático, né, você dar aula na academia, você utilizar isso na educação popular, por exemplo, né, vai ser um momento em que você vai decompondo a situação existencial e percebendo como que isso está intimamente conectado com as questões sociais, econômicas, culturais, geográficas, onde você está inserido para compreender melhor a realidade. Se na alfabetização compreendia melhor a palavra e as letras, as sílabas, aqui você vai compreender melhor a realidade, compreendendo como que política, economia, sociedade, cultura e tudo mais está intimamente conectado. Eu acho, Ivone, que se a gente compreender melhor essas fases do método, tanto no âmbito da alfabetização, quem trabalha com alfabetização de adultos, quanto nesses exemplos que eu estou dando aqui, da academia e do trabalho de educação popular, o Paulo Freire se torna um gigante para nós melhorar a nossa prática pedagógica, independente do lugar onde a gente está inserido. Fantástico. Vejam como é importante nós transitarmos para a compreensão desse método. Eu gostaria de desafiar a nossa turma que está nos acompanhando a deixar aqui nos comentários, talvez seja uma das maiores contribuições que vocês vão deixar a Semana Paulo Freire, de dizer o seguinte: vocês já devem conhecer, ou se não conhecem, eu recomendo que vocês busquem no 4º capítulo do Educação com Prática da Liberdade, que é o livro do Freire, talvez você encontre isso até na internet para download, tá? Você busque e reveja esses 5 passos do método e anote aqui embaixo nos comentários qual é a dificuldade que você encontra para executar isso no teu espaço pedagógico. Perfeito. Para que a gente possa entender aonde vocês estão e qual que é o enfrentamento ou a tensão que vocês sofrem quando tentam executar esse método ou quando não conseguem executá-lo, né? Porque isso a gente pode ir dialogando, porque os comentários, gente, além de nós, Ivo e eu, vocês também podem ver os comentários dos colegas. Então nós vamos poder ir compartilhando as nossas dores para que a gente possa ir superando essas dores no diálogo. Talvez, e é bem possível, que nesse universo imenso de pessoas que estão participando aqui com a gente na Semana Paulo Freire, nossos amigos e amigas que estão participando já superaram essas dificuldades. Isso. E vão compartilhar com vocês. E vão compartilhar como fizeram. Exatamente. Agora, se você guarda para você a tua dor, ela é só tua. E aí você vai se frustrando numa prática que você não consegue desenrolar, não consegue desenvolver. E a nossa Semana Paulo Freire tem um objetivo prático de qualificar você enquanto educador, enquanto educadora. Ivo, acredito que esse movimento dos 5 passos dentro do método é um dos grandes esforços que os educadores e educadoras brasileiros têm para fazer em qualquer momento histórico e em qualquer situação que eles vivem, né? Porque isso redimensiona e recoloca o educador no espaço pedagógico. E acho também, Ivone, que seria muito importante que os participantes do nosso curso comentassem também como que eles já fizeram vivências desse método em diferentes espaços. De repente fez lá um curso na sua pastoral, fez um curso de formação de liderança. Talvez você vai dizer que na academia você já vivenciou isso, a professora ou o professor é freiriano, ou no independente do espaço, para que as pessoas ao lerem os comentários percebam, olha só a diversidade de lugares que já está sendo executado práticas pedagógicas libertadoras através do método Paulo Freire. Sensacional. Entendido o teminha que é para agora? Se você quiser, você pode inclusive parar o vídeo, faz o teu comentário, porque isso deve estar fervilhando no teu coração e na tua mente agora. Comenta e volta, dá o play e a gente continua, tá bem? Vamos lá? Pronto. Agora que nós entendemos os 5 passos do método, vamos dizer assim, do método clássico, porque isso já foi e muitas vezes reconstruído e ressignificado em várias práticas posteriores à prática de Angicos, né? Como é que a gente chama isso hoje? Quem exercita esse modelo, Ivo? Quem pratica esse modelo a partir desse cerne? Como é que a gente chama isso hoje nos processos pedagógicos e na educação, a nível mundial, inclusive, não só aqui no Brasil? Sem dúvida. Eu acho que assim, isso ficou profundamente, amplamente conhecido como o cerne da pedagogia do oprimido. Então,
Então, quando a gente fala assim, a pedagogia do oprimido, não estamos só nos direcionando à obra principal do Paulo Freire, mas a essa concepção pedagógica, né, que tem como centro, né, o oprimido e não o opressor. É um outro olhar, é um olhar pelo lado do oprimido. Então, nós chamamos isso de praxis pedagógica libertadora. Por que libertadora? Porque está pensado a educação aqui para a conscientização e não para a dominação. Não é uma educação para alienar o educando, mas para libertar. Mas libertar para quê? É uma educação onde eu aprendo, eu conheço a realidade para transformar a realidade. Aqui está uma peça-chave da dinâmica da politicidade do ato educativo em Paulo Freire. Eu não conheço só para acumular conhecimento. Eu conheço a realidade para transformar a realidade. Por isso que a educação em Paulo Freire é uma educação para a praxis. Praxis transformadora. E é isso que se entende, né, como você me pergunta, como uma epistemologia da educação, tendo como ponto de partida Paulo Freire. Por que uma epistemologia? Porque é uma reflexão crítica sobre o próprio ato educativo. Né? É a constituição de uma concepção crítica da educação. Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido e nas suas obras anteriores, culminando nela, na Pedagogia do Oprimido, constrói uma reflexão prática, né? Portanto, uma praxis da educação libertadora na América Latina, que hoje é conhecido no mundo inteiro. A pergunta que surge, né, Ivone, é como é que eu faço isso? Muitos educadores devem estar se perguntando, mas afinal, como que eu faço isso então no espaço onde eu trabalho? E aí, né, Ivone, nós construímos um primeiro modelo, é ainda um rascunho, mas nós queremos apresentar isso para vocês também aqui na Semana Paulo Freire. Sim. Veja bem, nós sabemos que é bom uma mãozinha quando a gente está começando a exercitar alguma coisa que nós não temos pleno domínio. Tá bem, gente? E nós, no diálogo com vocês, inclusive antes da Semana Paulo Freire, através das nossas pesquisas, dos nossos e-mails, nós identificamos que grande parte da nossa turma aqui está começando a transitar por esse modelo pedagógico, está se convencendo provavelmente de que essa é a intervenção pedagógica adequada para o nosso tempo, para esse modelo de educação que nós temos hoje. A gente quer reconstruir os processos pedagógicos de forma crítica e transformadora. E eu estamos há muito tempo exercitando um jeito de fazer que nós queremos compartilhar com vocês, que tem inspiração na pedagogia do oprimido, enquanto conceito pedagógico, não enquanto obra, como disse o Ivo. E nós preparamos para vocês um e-book muito caprichado, com muito carinho, com muito respeito, acima de tudo, com muita responsabilidade pedagógica. E queremos compartilhar ele com vocês. Aqui embaixo do vídeo, vocês vão ver um botão com a sinalização de baixar agora o nosso e-book Didática Freiriana. O que é esse e-book Didática Freiriana? Ele organiza em 10 passos, veja, já não é 5, né, do Freire, são 10 passos para você preparar o encontro freiriano, uma intervenção pedagógica baseada a partir da metodologia freiriana, do método Paulo Freire. E você vai poder baixar gratuitamente, é um presente nosso para vocês que estão nos acompanhando na Semana Paulo Freire. E vocês têm, ao mesmo tempo que baixar, né, Ivo, um tema de casa já em preparação para o nosso próximo encontro. O que é esse Didática Freiriana? É um modelo em que você preparar uma intervenção, uma aula, um encontro, onde você vai fazer uma intervenção educativa, uma intervenção pedagógica. Por quê? Que você tem que baixar e ler esse material. Ele é curtinho, tá? Ele é pensado para você conseguir ler ele rapidamente, porque no nosso próximo encontro, que é o encontro, nosso terceiro encontro aqui da Semana Paulo Freire, nós vamos exercitar juntos exatamente a didática freiriana que esse e-book traz para vocês. Gente, eu quero dizer para vocês, faça o download imediatamente, baixe, é um PDF gratuito, imprima, leia e se prepare, porque no nosso próximo encontro nós vamos exercitar dentro dessa modelagem da espaço, né, Ivo? Um dos itens, um dos conceitos freirianos mais importantes, o Ivo falou várias vezes ele aqui, não vou dizer para deixar nós na expectativa do próximo encontro, e nós vamos exercitar juntos como se fosse um círculo de cultura virtual, onde nós vamos exercitar a didática freiriana e vocês vão poder ver como que Ivo e eu trabalhamos o método Paulo Freire hoje nos nossos espaços. O Ivo, especialmente na academia, eu no movimento popular. E como é que a gente faz a nossa intervenção pedagógica baseada no método Paulo Freire, a partir do que nós estamos chamando, gentilmente e humildemente, de
didática freiriana. Esse tema que nós vamos estar trabalhando, ele é parte de um curso nosso, que é online também, que eu não vou dar detalhes agora. Na aula 4 a gente pode contar mais sobre isso e na aula que vem também, que é um curso online para conhecer mais os conceitos freirianos. Depois a gente fala mais sobre isso, mas o importante agora é você cumprir com o nosso compromisso aqui que a gente tem entre nós de fazer o download do Didática Freiriana, lê-lo na íntegra, 1 ou 2 vezes, tem espaço para anotações lá, e nós exercitarmos juntos no nosso terceiro encontro, um encontro freiriano a partir da didática freiriana, tá bem? Vamos assumir esse compromisso? Beleza? Tranquilo? Perfeito. Então vamos lá. Para fechar nosso segundo encontro de hoje, nós vamos dar, como demos na aula passada, dica de 2 livrinhos básicos, mais fundamentais, para quem quer aprofundar o tema do método Paulo Freire. Porque ele traz essa distinção entre espaço de academia e espaço de educação popular. Então nós queremos que esses 2 livros nos ajudem a entender, como nos exemplos que o Ivo deu, lá de uma aula de filosofia na academia, ou de uma intervenção numa comunidade, que é um processo de educação popular, nós entendemos que as dicas de livro de hoje devem contemplar esses 2 elementos. E eu começo aqui já dizendo, aqui é da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, um livro que vale ouro, do professor Carlos Rodrigues Brandão, o que é educação popular. Se você quer entender a distinção entre a educação nos espaços clássicos conhecidos, academia, escola, e a educação em outros espaços pedagógicos, no cotidiano, nos momentos populares, esse livro é de leitura obrigatória, para que a gente possa evoluir a nossa intervenção enquanto educadores populares. Exatamente. E também do professor Carlos Rodrigues Brandão, que nós admiramos muito, né? Temos o prazer de cada vez estarmos mais próximos dele, né? É o livro O que é o Método Paulo Freire. Então, se ainda ficou dúvida, se você quer conhecer um pouco mais, quer aprofundar mais sobre o método, suas fases e como trabalhar com ele, sem dúvida nenhuma, esse livro aqui vai te ajudar muito a compreender, porque o professor Brandão aqui já faz uma releitura, já vai ampliando a compreensão, uma compreensão extremamente digna, respeitosa, né, do método Paulo Freire, e você vai gostar muito de ler o livro, né, uma escrita extremamente fluida, né? Então ele vai dar várias dicas de como trabalhar a partir da metodologia do Paulo Freire. Fantástico. Né? Ufa, mais um encontro se terminando, né? Muita coisa a gente queria compartilhar com vocês, mas nós também não queremos, meus queridos, minhas queridas, que os nossos encontros sejam extremamente longos, mas a gente tenta segurar aqui dentro de um tempo razoável. Espero que vocês estejam nos acompanhando e gostando. No encontro que vem, no terceiro encontro, nós vamos exercitar a didática freiriana num grande círculo de cultura virtual online, e vocês são nossos convidados, nossas convidadas, tá bem? Não deixem de participar, porque nós vamos também dar umas dicas mais profundas sobre um outro curso que nós temos, que é um curso que aprofunda conceitos da pedagogia freiriana. A gente quer partilhar isso também com vocês, mas a gente deixa isso para o próximo encontro para não se estender mais. Baixa agora mesmo a didática freiriana, faça a leitura e as suas anotações para chegar embalado no nosso próximo encontro. É isso, pessoal. Não percam, né? No próximo encontro nosso, da Semana Paulo Freire, é o momento onde nós vamos fazer juntos, pela primeira vez, né, o exercício da didática freiriana, e você está convidada a fazer parte do maior círculo de cultura virtual freiriano que já aconteceu no nosso país. Vem fazer história com a gente. Beleza, não se esquece, fechada a aula agora, deixa o teu comentário final aqui embaixo do vídeo e vamos dialogando mais, tá bem? Um grande abraço, força na luta! E aí, pessoal, gostaram da nossa segunda videoaula, nosso segundo encontro? Espero que sim, espero que vocês estejam animados como nós para seguir esse caminho de nossas 3 videoaulas. Mas, Ivânio, tem o 4º vídeo. O que rola lá no 4º vídeo? O 4º vídeo, meus queridos, minhas queridas, é um vídeo de apresentação em detalhes do nosso curso Primeiras Palavras em Paulo Freire, que vai abrir a 2ª turma depois da semana. A Semana Paulo Freire é um curso preparatório, introdutório à metodologia freiriana, para quem quiser saber mais ainda sobre ela. Vocês vão notar que ao final da semana vocês vão ficar com mais vontade ainda de aprender. Então, no 4º vídeo nós contamos como funciona, quanto custa, quando que começa, como é que estuda no nosso curso Primeiras Palavras em Paulo Freire. Lá, com calma e com tempo, a gente dá todos os detalhes para vocês, tá bem?
Olha só, vamos falar aqui do certificado de 20 horas que a gente fornece para vocês durante a Semana Paulo Freire. Esse ano, né, aliás, essa edição, nós teremos que cobrar uma taxa de elaboração, porque foram, como eu disse lá no primeiro vídeo, mais de 8.000 emissões do certificado na primeira Semana Paulo Freire, com umas 30.000 inscrições. Nós estamos agora passando de 60.000 inscrições na nossa Semana Paulo Freire e se tornou insustentável para nós fazer isso de forma completamente gratuita. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma pessoa que vai cuidar do envio do certificado prontinho para vocês, com uma taxa de apenas R$20. Na terceira e na quarta aula, vai estar aqui já à disposição, abaixo do vídeo, o link para você ir para o PagSeguro, uma página completamente tranquila para você fazer pagamento online. E lá você vai, por apenas R$20, fazer uma contribuição que é para a elaboração desse certificado. Eu volto a frisar, eu espero que vocês compreendam essa nossa necessidade de de cobrar essa taxa, porque não temos condições de emitir 15, 20 mil certificados de forma completamente gratuita. Ou nós teríamos que contratar um software ou uma pessoa. Nós preferimos contratar uma pessoa, uma trabalhadora para fazer isso. A Cida vai cuidar de vocês bem legal, ela é muito querida, vai mandar o certificado já em PDF, frente e verso, com todos os detalhes das aulas, as horas, CNPJ da nossa editorinha Dialogar, que é a editora freiriana, que está certificando todo mundo que participa da segunda Semana Paulo Freire, tá bem? Então, no terceiro vídeo e no quarto vídeo, vocês não se preocupem, tá? Não se apressem. Vai ter um link embaixo do vídeo, onde você clica, vai para o PagSeguro, faz a contribuição, o PagSeguro envia um e-mail pra gente avisando que você já contribuiu e logo em seguida você recebe no teu e-mail o certificado da segunda Semana Paulo Freire, tá bem? Vamos seguindo, vamos estudando junto. Agora vocês têm uma tarefa, fazer o download do e-book Didática Freiriana, ler ele, porque nós vamos usar em seguida, na próxima aula, esse texto como base da nossa videoaula, tá bem? Então, boa leitura, um grande abraço, força na luta, até lá!